somos apresentados ao incrivelmente carismático Dan, que é muito mais do que um vendedor de carros. Ele é um verdadeiro virtuose da psicologia humana. Você precisa testemunhar ele em ação, porque ele simplesmente adivinha com precisão o que os clientes desejam, o que lhe rendeu o título de vendedor do mês mais uma vez. O sucesso dele serve como uma introdução muito motivadora ao personagem dele. Em seguida, seu colega de trabalho, Hal, faz a chegada mais espetacular que se possa imaginar, dirigindo como um completo dublê maluco. Hal acredita sinceramente que os automóveis, assim como as pessoas, possuem uma necessidade profunda e instintiva por velocidade, o que é uma crença totalmente excêntrica. Os outros funcionários, no entanto, o consideram excêntrico, e a avaliação deles pode estar absolutamente correta. Dan saiu mais cedo do trabalho, ansiosíssimo para comemorar seu aniversário de casamento. É abundantemente óbvio que ele valoriza profundamente sua família e a existência suburbana deliciosamente pacífica que eles levam. Ele e sua esposa Jéssica têm 3 filhos maravilhosos, Nena, Kyle e o precioso pequeno Max. Nena traz uma notícia verdadeiramente impactante. Ela pretende seguir seu namorado para Iowa e mudar sua área de estudo. E está de partir o coração, porque ela está abandonando suas ambições jornalísticas fenomenais para o completo desespero de seus pais. Ao mesmo tempo, Kyle está enfrentando uma tremenda dificuldade para se conectar com seu pai. Ele mal consegue pronunciar uma sílaba e opta por se refugiar na casa de seu amigo Samir. Isso acontece logo depois que Dan expressa desaprovação por seu hobby de videogame. Dan está simplesmente tentando ser um bom pai, explicando a Kyle que o combate virtual o dia todo não é particularmente saudável. Uma disputa tremendamente acalorada então explode entre Nena e Kyle sobre quem deve cuidar de Max. Dan intervém e delega a tarefa de babá para Nena, criando uma tensão palpável. Ele sugere que poderia ser benéfico para Kyle sair de casa, o que parece sensato à primeira vista. Nena aceita a contragosto, mas ela está escondendo uma exaustão imensa porque suspeita totalmente das verdadeiras intenções de Kyle. Kyle então viaja para a casa de Samir e lhe entrega $200 como pagamento de aluguel. A razão do pagamento é que ele possui uma estação de jogos secreta na garagem. Sem que sua família saiba de nada, Kyle é um fenômeno da internet, um streamer imensamente famoso, conhecido como Killboy. Ele é celebrado por seu talento considerável em jogos de tiro. Dan e Jessica compartilham uma tradição. Eles comemoram seu aniversário anualmente, visitando um parque de diversões. Enquanto eles estão na fila para uma montanha-russa, algo totalmente inesperado acontece. Alguns jovens estão assistindo a uma transmissão do Killboy e eles estão completamente hipnotizados pela emoção. Eles estão tão absortos que permitem que Dan e Jessica passem à frente deles na fila. Dan está aproveitando este momento especial, mas Jessica parece ansiar por mais aventura em sua vida. Ela aponta a natureza previsível dele, brincando até que seus momentos íntimos são reservados para as quintas-feiras. Após um passeio de montanha-russa verdadeiramente eletrizante, Dan faz a mais doce promessa de tornar suas saídas menos rotineiras. Em um momento belissimamente terno, enquanto se abraçam, a tranquilidade deles é completamente destruída. Uma pessoa totalmente sem consideração tira uma foto deles sem qualquer consentimento.
Dan se aproxima do homem, pedindo educadamente que ele apague a foto, mas a situação piora terrivelmente. O jovem zomba dele, publica a foto e rotula Dan como um fracassado. Jéssica implora a Dan que ignore, mas o provocador então joga sua bebida em Dan. Ele até zomba de Jéssica por estar com alguém sem coragem, o que irrita Dan ainda mais. Dan luta com sua raiva, mas ainda assim ele se vira e vai embora. No caminho para casa, Jéssica garante a Dan que não desejava uma briga, ciente de sua profunda aversão a conflitos. Ainda assim, ela parece experimentar um sentimento de decepção com ele. Já em casa, Dan contempla todo o terrível evento enquanto troca habilmente a fralda de seu filho. Ele vai para a cama e encontra a Jéssica já dormindo e murmura que deveria ter dado uma lição naquele homem. Isso faz Jéssica dar uma risadinha, criando um breve momento de conexão entre eles. Percebendo a decepção de seu marido, ela expressa arrependimento por sua reação. No dia seguinte, Jéssica está liberando todas as suas frustrações durante uma sessão de kickboxing. É lá que ela inicia uma conversa com uma mulher chamada Gwen. Enquanto golpeia um saco de pancadas, ela compartilha suas preocupações sobre a filha adolescente e sua própria vida. Jéssica então revela seus sentimentos de estar completamente confinada e exasperada com a satisfação de Dan com a vida comum deles. Ela relembra com carinho suas ambições de juventude de viajar e explorar o globo. Gwen, que por acaso é uma consultora de viagens, apresenta uma solução em potencial. Um soco perdido de Jéssica acerta o rosto de Gwen, mas isso forja uma surpreendente conexão regada a drinks. Quando Gwen precisa partir, ela entrega seu cartão de visitas a Jéssica, oferecendo uma possível e emocionante escapada. Mais tarde, enquanto faz compras com o bebê Max, Dan observa um homem altamente suspeito olhando-o atentamente. O homem avança abruptamente em sua direção e Dan responde com uma velocidade inacreditável. Dan pede ao agressor para deixá-lo colocar seu bebê no chão primeiro. No entanto, o agressor é totalmente implacável, não demonstrando absolutamente nenhuma compaixão. Mesmo segurando Max, Dan subjuga o agressor com maestria em uma exibição de proeza de tirar o fôlego. Todos os espectadores ficam atônitos com o que acabaram de testemunhar. Todos os espectadores ficam atônitos com o que acabaram de testemunhar. A caminho de casa, Dan manobra pelas ruas com uma nova intensidade, atraindo olhares curiosos de seus vizinhos. Eles percebem que algo nele mudou. Eles percebem que algo nele mudou. Em sua residência, Dan descobre um compartimento secreto assombroso contendo armas de fogo e passaportes vencidos. Há também enormes pilhas de dinheiro lá dentro. Totalmente em pânico, ele entra em contato imediatamente com Aug, um antigo colega, para organizar novas identidades para sua família. Ele revela que eles estão em perigo mortal. Og fornece a informação assustadora de que o ex-chefe de Dan, McCaffrey, tem procurado por ele ao redor do globo. Dan se preocupa que a foto compartilhada online tenha exposto seu paradeiro. Ele propõe uma quantia impressionante de $500 mil por novos documentos, marcando um encontro em Las Vegas em apenas 3 dias. Og fica absolutamente chocado que a família de Dan não tem a menor ideia de que ele era um assassino profissional.
Ele implora a Dan que revele a verdade, porque fugir será quase impossível sem isso. Dan começa a arrumar rapidamente os pertences de sua família em uma pressa frenética e urgente. Ele invade a escola de seus filhos, interrompendo uma reunião editorial para encontrar Nena. Uma colega lhe diz que ela não ocupa o cargo de editora há 3 meses. Ele oferece a ela $100 pelo paradeiro de Nena e ela instantaneamente o direciona para as arquibancadas. Ele encontra Nena lá e expressa sua profunda consternação por ela ter abandonado suas ambições jornalísticas. Não há tempo a perder, no entanto, pois eles precisam buscar o irmão dela no clube de xadrez. No local de encontro, Dan fica ainda mais desapontado ao descobrir que Kyle também abandonou sua atividade. Eles seguem para a casa de Samir, onde Dan desenterra a incrível verdade da vida secreta de Kyle como streamer. Dan diz a seus filhos que eles estão indo para Las Vegas e devem demonstrar apenas puro entusiasmo. Eles os coage, afirmando que revelará todas as suas mentiras a Jessica se eles não obedecerem. No escritório de Jessica, Dan emprega suas fantásticas habilidades de persuasão para convencê-la a fazer esta viagem improvisada. Jéssica fica perplexa, mas também notavelmente impressionada com este novo e audacioso lado de seu marido. Ela concorda com entusiasmo e, enquanto se preparam para partir, Dan percebe um ameaçador veículo preto do lado de fora. Ele implora a Jéssica para partir imediatamente e, ao saírem do estacionamento, a equipe de McCaffrey se materializa. Dan despesta os perseguidores com uma perícia incrível, inventando as histórias mais imaginativas para justificar suas manobras repentinas. Ele mantém sua família sem saber do perigo que enfrentam. Descobrindo um rastreador em seu veículo, Dan o dirige rapidamente para a concessionária onde trabalha. Ele mal consegue fechar os portões a tempo, escapando dos perseguidores em um momento de pura tensão. Em um esforço rápido para esconder seus motivos, ele ergue o carro com sua família ainda dentro. Ele alega que precisa trocar o óleo e, enquanto está sob o carro, localiza e remove o dispositivo. É uma demonstração de raciocínio rápido e coragem? É uma demonstração de raciocínio rápido e coragem? Ao notar seu colega Hal, dão um incentivo a testar um novo veículo em velocidade máxima. Ele secretamente prende o dispositivo no carro de Hal, criando uma distração genial. Os perseguidores são totalmente enganados, perseguindo Hal pela rodovia em velocidades incríveis. Com 33 horas restantes para chegar a Vegas, Dan executa outra ação ousada. Ele recolhe todos os celulares, anunciando uma viagem livre de tecnologia para o completo desespero de seus filhos. Ele então arremessa todos os aparelhos pela janela, dando início a uma viagem sem tecnologia. Pela primeira vez em muito tempo, a família realmente começa a se conectar. Todos eles começam a cantar Ice Ice Baby do Vanilla Ice, criando um momento familiar absolutamente inesquecível. Enquanto isso, o intimidante McCaffrey, em pessoa, inspeciona a casa agora vazia de Dan. Seu especialista em tecnologia descobre a identidade de Kyle como o famoso streamer Killboy. McCaffrey ordena a todos os seus agentes que encontrem e interceptem o veículo deles imediatamente. Durante uma pausa, Kyle é identificado por um admirador que pede uma foto com ele. Dan, ao descobrir que seu filho é um jogador famoso e que a imagem será compartilhada online, percebe que eles estão em perigo ainda maior. Ele informa a família que todas as hospedagens estão lotadas e que eles devem continuar a viagem durante a noite.
McCaffrey, então, contrata um grupo de motociclistas regional para caçar Dan. À medida que se aproximam de uma ponte, Dan se prepara para um confronto. Ele coloca fones de ouvido em sua família adormecida para que permaneçam totalmente alheios ao caos que está por vir. Ele tenta habilmente despistar os motociclistas enquanto as cabeças de sua família balançam como bonecos em um painel. Seu espelho é estilhaçado, mas ele consegue neutralizar um motociclista, evitando por pouco uma colisão. Apenas o bebê Max está acordado e ele está se divertindo imensamente, até oferecendo sua mamadeira ao pai como arma. Depois de viajar durante a noite, a família desperta perto da universidade que Nena deseja frequentar. Nena os convence a visitar e Jéssica, ansiosa para se conectar, decide mostrar a ela a verdadeira experiência universitária. Uma universitária confunde Jéssica como uma colega estudante e lhe oferece uma cerveja de um barril. Jéssica, lembrando de seu histórico atlético, decide demonstrar suas lendárias habilidades de virar o barril. Ela executa a manobra com perfeição, deslumbrando a todos, incluindo uma Nena completamente boquiaberta. Depois, Dan percebe outro homem suspeito e inicia uma conversa peculiar com ele em alemão. Ele é abruptamente atacado por outro agente em um laboratório de química, enquanto sua família visita a sala ao lado. Após uma luta curta, mas feroz, Dan neutraliza o agressor e volta para sua família como se nada tivesse acontecido. Nena, então, encontra seu namorado Trevor sendo infiel. Em vez de dar um sermão, Dan mostra a ela uma engenhosa técnica de artes marciais para causar desconforto sem ferimentos permanentes. Nena emprega a técnica em Trevor e isso levanta seu ânimo da maneira mais maravilhosa. Eles chegam a Las Vegas e se instalam em uma das suítes mais opulentas de toda a cidade. Dan desce para encontrar Aug, que lhe entrega os novos documentos e as passagens aéreas. Ele pretende finalmente revelar a verdade a Jéssica durante um jantar romântico. Ele instrui os filhos a não saírem da suíte, mas eles não escutam. Kyle, como um jogador renomado, propõe visitar a HyperX Gaming Arena e Nena o acompanha a contragosto. No local, Kyle é convidado a substituir um profissional e se juntar à equipe da Valkyrie para o campeonato de Call of Duty. Enquanto isso se desenrola, Dan tenta se confessar para Jéssica em um elegante restaurante francês. Ele é repetidamente interrompido, então começa a detalhar toda a sua vida passada como assassino de aluguel em francês. Jéssica não compreende nada, mas acha suas palavras incrivelmente musicais e sedutoras. Eles retornam à suíte, onde Dan é brevemente enganado por manequins arrumados para se parecerem com crianças dormindo. Enquanto Jéssica cria um clima romântico, Dan avista miras a laser bem a tempo de desviar de uma rajada de tiros. Uma batalha gigantesca irrompe e ele usa uma garrafa de tequila para incendiar os agressores. Jéssica é capturada como refém e a dura verdade a atinge em cheio quando o sequestrador chama Dan pelo seu nome verdadeiro, Sean. O agressor revela um plano para que seu parceiro elimine os filhos deles na HyperX. Dan o neutraliza, mas o trauma faz com que Jéssica passe mal. Eles correm para a arena de jogos e chegam bem a tempo de Kyle clamar a vitória na competição em um flash de glória. Enquanto fogem, Dan finalmente revela a completa e inacreditável realidade de seu passado. As crianças ficam céticas até serem imediatamente alvejadas por outro mercenário.
Agora, com o segredo exposto, a família se sente total e profundamente enganada por 18 anos de mentiras. Jéssica toma a decisão esmagadora de deixá-lo e contata sua amiga Gwen para obter ajuda. No entanto, quando chegam à pista de pouso, eles caminham direto para uma armadilha. Gwen está lá com um avião particular e revela que foi contratada pelo ex-chefe de Dan o tempo todo. Ela não é apenas uma agente, ela é a ex-namorada que ele abandonou por Jéssica. McCaffrey se materializa, tendo efetivamente capturado toda a família de Dan. Ele marca um encontro com Dan em um hotel abandonado, onde ocorre uma revelação bombástica. McCaffrey não é apenas seu antigo chefe, ele é o pai biológico de Dan. Ele deseja o retorno de Dan ao negócio da família, e se Dan recusar, sua família morrerá. Dan concorda tristemente, mas enquanto sua família é levada embora, eles decidem resistir. Em uma manobra engenhosa, Jéssica esfrega a fralda suja de Max no rosto de um capanga. Ela o arremessa para fora do elevador. A família está agora tentando resgatar seu pai. O admirador de Kyle, o especialista em tecnologia, os ajuda e Kyle opera um drone para se tornar o observador remoto de seu pai. Uma incrível batalha final se segue, com Dan despachando capangas por toda parte. Kylo o guia habilmente através do pandemônio, demonstrando que suas habilidades de jogo são imensamente úteis. Jéssica entra em um confronto com Gwen. Embora seja inicialmente dominada, ela absolutamente nunca se rende. Dan confronta seu próprio pai em um embate profundamente sentimental e físico. Oh! Jéssica finalmente derrota Gwen ao arremessar uma vara de bambu como uma lança, o que é incrivelmente criativo. Jéssica finalmente derrota Gwen ao arremessar uma vara de bambu como uma lança, o que é incrivelmente criativo. Nena, então, distrai astutamente seu avô com um discurso sincero sobre o desejo de ter uma família. Isso proporciona a Dan a oportunidade ideal para desarmar McCaffrey e encerrar o conflito permanentemente. A família está, enfim, genuinamente reunida, mais forte e conectada do que jamais esteve. 6 meses depois, todos estão prosperando em suas novas e verdadeiras existências. Eles estão se preparando para embarcar em uma jornada familiar para levar Nena a Stanford. Em um novo costume, todos eles entregam voluntariamente seus celulares para a viagem. É um símbolo de seu novo vínculo e valores. Dan lança uma fantástica nova empresa de segurança, empregando até mesmo seu velho amigo Olg. Jéssica se torna instrutora, finalmente abraçando seus próprios interesses e habilidades. Kyle permanece uma enorme celebridade do streaming, mas agora com o total incentivo de sua família. Nena se torna uma jornalista renomada após expor toda a rede de assassinos de McCaffrey. Sua primeira grande reportagem é uma peça significativa de jornalismo investigativo. A família encontrou genuinamente sua alegria ao aceitar cada faceta de suas identidades. A jornada deles foi repleta de perigos, mas forjou um vínculo mais forte entre eles. É um conto de uma família se reencontrando através da diversidade. A luta compartilhada da família torna sua jornada cativante.